Queridos, nós temos alguns visitantes conosco nesta manhã, não é? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, pela segunda vez? Quem está aqui nos visitando? Felipe, né? Não, eu sei, mas você trouxe visitantes, não é isso? Antônio, amém. Seja muito bem-vindo, Antônio, em nome de Jesus, né? Creio que estamos mais em famílias, né? Como nós recepcionamos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês, amém? Geraldo vai levantar lá, vai dar um grande abraço no Antônio, dando boas-vindas para ele. Quem mais? Quem mais? Ah, temos uma menininha lá atrás, né, que é sobrinha do Rubens, amém? Eu vou pedir para o Caleb, vai lá e dá um abraço nela, Caleb, ok? Dando um bem-vindo. Juliana também, Deus abençoe a sua vida, Juliana, amém? Que Deus possa estar. Vou pedir para a Sheila dar um abração na Juliana lá, glória a Deus, amém. Queridos, como é bom, né? Até aqui foi o nosso culto. Repetidamente eu digo isso. Nós entregamos ao Senhor, oramos, cantamos, louvamos, adoramos, e Ele recebeu certamente o meu culto e o teu culto, não é? A Ele. E agora Ele, por misericórdia, vai nos blindar com a sua palavra. Amém. E Ele vai escolher o pastor Tiago nesta manhã. Hoje é na escala. É o pastor Tiago que vai transmitir a mensagem do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para o culto aqui, sobre a vida do pastor Tiago. Pai, nós necessitamos ouvir a tua voz. É verdade. Senhor é um Deus amoroso, um pastor maravilhoso, que com teu cajado nos conduz, nos orienta, nos guia. E queremos, Pai, mais uma vez nessa manhã, ser conduzido pelo teu cajado. Aleluia. Amém. E eu sei que o Senhor estará, ó Deus, usando a vida do pastor Tiago para falar conosco nesta manhã. Que ele seja revestido com o teu poder, com porção dobrada do teu Espírito. Sim, amém. Prepara a nossa mente, o nosso coração, Pai, para tudo que o Senhor tem para falar conosco. E que possamos sair daqui revestidos da tua graça e guardados pela tua palavra, para vivermos mais uma semana conforme o Senhor assim deseja. Isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoe, Senhor, todos os nossos visitantes. Amém. Cubra eles com a tua mão poderosa. Amém. Em nome de Jesus. Guardando, protegendo, dirigindo, orientando eles em tudo. Amém. Nós repreendemos qualquer ação maligna na vida deles. Amém. Todas as coisas, Senhor, todas as armas forjadas contra a vida deles sejam destruídas agora em nome de Jesus. Amém. Abençoe eles com toda a sua família. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 32. Vamos ler essa história, a qual Deus, através dela, irá falar conosco esta manhã. Amém? Gênesis 32, e como é uma história, uma leitura um pouco longa, mas temos que pegar a história por completo, amém? Amém? Gênesis 32, o meu título aqui na minha Bíblia, foi fácil de abrir Gênesis aí? Fala sobre Jacó, prepara-se então para se encontrar com o seu irmão Esaú, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros então adiante dele a seu irmão Esaú,
na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envie agora essa mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó então encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu os dois grupos de todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que o trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, e seja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, então escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse: vão à minha frente e mantenha certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentou: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba bem. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou então: qual é o seu nome? Ou quem é você? Jacó respondeu Jacó: sou Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Aleluia!
Quando Jacó então olhou e viu Esaú, que já Esaú estava aproximando-se dele, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo então passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Glória a Deus! Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres, as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite esses presentes da minha parte, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que me foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir à frente e eu acompanharei. E aí tem o resto da história, eles se separam e tudo mais. Glória a Deus! Amém. Essa é uma história maravilhosa sobre aquilo que Deus quer falar conosco essa manhã. Existe uma outra história que conta que 2 senhoras em uma cidade do interior viviam em pé de guerra, briga, odiavam uma outra. Desde sempre que elas se conheciam, tinham brigas, desde a escola, desavença terrível. Ao ponto daquele, sabe quando você passa por uma rua e você enxerga a pessoa e você passa para o outro lado? Elas eram assim. Até que um dia, depois de muito tempo, nessa picuinha, nessas intrigas, nessas brigas, ela decidiu: não, eu vou conversar com a minha vizinha, não é possível, a gente tem que consertar. E ela chegou então um dia, conversou com ela, falou: olha, vamos parar com essa briga, eu sei que já faz muito tempo, algo até de família, mas vamos a gente terminar com isso, por favor. E a outra disse: não, tá bom, vamos ver. E saiu, nem deu muita atenção. Porque ao sair ela pensou: o que ela quer? Ela não quer pazes, ela quer alguma coisa. Essa mulher não presta, essa mulher só faz coisa errada, só me magoou, só fez isso aqui. E ela pensando então, ela falou: não, ela tem alguma coisa, eu vou agir antes dela. Então ela pegou um presente, uma caixa bonita, um laço, uma coisa muito bonita, e colocou esterco de vaca dentro. E deu para a mulher. E escreveu um bilhetinho assim: está aí o meu sinal de reconciliação com você. E quando a história é que aquela mulher pegou aquele presente, engoliu todo o seu orgulho e não respondeu nada. Passado-se um tempo, uns 2, 3, 4 meses, ela envia um presente tão bonito quanto para sua vizinha. Na hora que ela pegou, viu aquele presente, ela falou: demorou, mas ela devolveu na mesma moeda, né? Está cheio de esterco aí dentro. Mas quando ela abriu, qual foi a surpresa? Tinha um buquê de flores, cheiroso, maravilhoso, lindo. E ela tira e envia com um bilhete. E a vizinha escreveu assim: olha, muito obrigado pelo belo adubo que você me deu. Porque com esse adubo eu pude plantar essas flores e selar a minha real intenção de me reconciliar com você. E assim, com aquele tapa de luva de pelica no rosto, ela então se voltou e se reconciliaram e consertaram a sua amizade. Amém? Amém. Essa história tem tudo a ver com aquilo que Deus tem colocado e colocou no meu coração essa semana. E tem tudo a ver com o que lemos aqui na história de Jacó e Esaú. Deus quer falar conosco sobre reconciliação. Amém? Sobre os passos que devemos dar, e Jacó nos ensina aqui quais são esses passos que devemos dar para nos reconciliar. Amém? Amém.
Nós temos falado muito, desde o final do ano passado, sobre Deus tem alertado a igreja que estamos nesse fim de tempos, não é verdade? E Deus tem preparado a igreja com várias palavras, amém? Mostrando que temos que buscar a Deus, nos encher com o Espírito Santo. Tivemos o livro que nós lemos aqui desde o começo do ano. E Deus tem falado de diversas e várias maneiras, usando cada um dos pastores que sobe aqui, seminaristas, para trazer esse alerta de que Deus está querendo se aproximar da igreja, amém? E no dia do pastor, acho que é maravilhoso isso, porque ele é o supremo pastor, que está dando essa mensagem que ele quer se aproximar do seu rebanho, amém? Nós ouvimos aqui o Eliezer pregando sobre mergulharmos no rio e a água que vai no tornozelo, vai enchendo até o ponto que temos que mergulhar. O pastor aqui pregou aqui sobre a questão da porta estreita, que temos que buscar a Deus e a porta é estreita e temos que cumprir, porque Deus quer se aproximar da nossa vida, não é isso? Domingo passado o pastor Edgar pregou sobre as leis implícitas da palavra de Deus, visando que temos que tomar cuidado com os pequenos detalhes, porque o que se faz aqui se paga. Todas essas mensagens e outras mais têm servido para nos alertar aquilo que Deus quer, porque Deus ele quer se aproximar de nós. E fazendo um paralelo com o que Deus falou na semana passada, um paralelo oposto, se ele falou de leis implícitas, aqui tem uma lei completamente explícita da vontade de Deus para nós. Amém? Que é a reconciliação. O quanto que a palavra de Deus é verdadeira e profunda quando fala desse tema, e o quanto isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Ele. Amém? É isso que nós veremos aqui. Deus quer falar claramente conosco. O fato, um argumento que eu quero trazer, que é fato, e vamos ver biblicamente, de que o nosso relacionamento vertical depende totalmente dos nossos relacionamentos horizontais. Amém? E a palavra de Deus vai falar isso, e essa história de Jacó fala isso para nós. Por isso hoje, a gente, baseado nessa história de reconciliação de Jacó e seu irmão Esaú, vamos olhar aqui quais foram os passos que Jacó deu para reatar um relacionamento quebrado e perdido há 20 anos pela história aqui. Aleluia! Amém. É isso que vamos ver hoje. Por isso que o tema dessa mensagem é os passos para a reconciliação. Quais são os passos que devemos dar para reatarmos os relacionamentos quebrados e perdidos? Amém? Porque isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por isso, antes de entrarmos no texto em si, temos que analisar aqui 3 contextos importantes. O primeiro é o contexto bíblico no geral em relação à reconciliação. Amém? O que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala muito sobre reconciliação. E esses textos que vamos dar uma olhada rapidamente aqui agora, vão falar justamente, vão basear esse argumento que eu disse, que o nosso relacionamento vertical está completamente ligado com os nossos relacionamentos horizontais. Amém? O primeiro relacionamento que nós vemos, onde tem essa relação clara, é o relacionamento conjugal. 1 Pedro 3,7 diz assim, se você quiser anotar, eu vou ler rapidamente aqui. 1 Pedro 3,7 fala assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratando-nas com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as orações de vocês. Ou seja, se vimos leis implícitas, aqui está explícito de que o nosso relacionamento com Deus depende totalmente de como está o nosso relacionamento conjugal. Amém? Porque ele fala aqui, se vocês não estão bem, se vocês não fizerem, não cumprirem o seu papel, o relacionamento, as orações de vocês não vão nem passar do teto. É isso que está falando no texto. Então não adianta querer me buscar se aqui não está bem. Vocês precisam se reconciliar. Aí você vai falar, não, mas isso é uma ordem para os maridos. Não. É óbvio que é para os maridos, mas isso
é também para a mulher, porque se a mulher não cumprir o seu papel no lar, como esposa, igualmente, e o texto traz essa ideia, é igualmente, é para ambos. Ah, pastor, a Bíblia não fala, o papel do homem é amar a mulher, então a mulher não tem que amar o marido? Não, lógico que não. Deu para entender? Por isso que é um texto que fala para os dois. Apesar de ser para o marido aqui, a ideia, o papel do marido de ajudar, de colaborar no lar, beleza, mas a ideia de ser interrompidas as orações, isso é tanto para o marido quanto para a mulher. Não é? Eles são um. Ou seja, provando claramente, com uma ordem clara, de que o relacionamento vertical depende totalmente do relacionamento horizontal no que tange a marido e mulher. Ou seja, se não cuidarmos do nosso relacionamento conjugal, interrompemos o nosso relacionamento com Deus. Querido, isso não sei o que estou falando, é a palavra. Então, e se Deus está querendo se aproximar, a gente precisa resolver nossas questões conjugais. Aleluia! Amém. Glória a Deus! O segundo relacionamento é o relacionamento familiar, e aqui ele é mais sério ainda. 1 Timóteo 5,8, olha esse texto, ele diz assim, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, de novo, esse argumento que eu estou dando da relação do nosso relacionamento vertical com o horizontal é explícito aqui. Porque se eu não trato bem, não estou bem com meus relacionamentos familiares, e aqui, apesar do contexto falar de viúva, de tratar das viúvas, o texto é bem claro que é os parentes, especialmente da própria família. Aqui você pode então, tio, tia, irmão, irmã, pais, filhos. Se não estiver bem, querido, ou se não partir de nós, a gente vai ver isso aqui, que já qual que parte para se considerar como irmão? Então tem que partir de nós. Não partir de nós a intenção de querer manter bem o relacionamento, porque na Romanos ele fala assim, o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Se eu não estou bem com os da minha família, querido, tem algum chiado aqui. Vai ter chiado, não vai, sabe quando cai a conexão? Não tem como. Não sei o que eu estou falando, é a palavra. Por isso que esses textos mostram a importância do que Deus está falando com a gente hoje, amém? Ele quer se aprofundar no relacionamento conosco, mas por causa da sua palavra, algumas coisas, os nossos relacionamentos interpessoais têm impedido dele derramar aquilo que ele quer derramar. Amém? Glória a Deus. Ou seja, então, se não cuidarmos dos nossos relacionamentos familiares, interrompemos, ou melhor, não temos nem condição de ter um relacionamento com Deus, porque o texto diz que é pior que um descrente, é pior que um ímpio. Não tem jeito, não tem jeito. Temos que resolver nossas questões pessoais. Amém? Amém, glória a Deus. E o último relacionamento é o relacionamento geral. Aí dois textos, Mateus 5, 23 e 24, fala assim, Mateus 5, vou repetir, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, a oferta a Deus em culto, diante do altar, e ali oferecendo a sua oferta, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é que você tem algo contra o seu irmão, ou seja, tem parte de você no interesse de resolver. Deixe sua oferta ali, ou seja, não adianta ofertar. Deus não vai receber. Deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro o quê? Reconciliar-se com o seu irmão. Aleluia! Depois então aí volte, aí sim. Aqui está ok. Ou seja, se aqui não está ok, aqui não tem como estar ok. Ah, pastor, mas é muito duro, mas é a verdade. E se Deus está falando é que Ele quer resolver. Aleluia! Aleluia! E Ele vai falar os passos para isso aqui à frente. Amém? Outro texto que é fortíssimo é 1 João 4, 20 e 21. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode, não tem como amar a Deus a quem não vê. Gente, é muito forte.
Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não tem aquela história, não, mas o meu relacionamento com Deus é eu e Deus, não interessa como está aqui. Não existe. E aqui os textos, apesar de falar irmão, a ideia é todo próximo, qualquer um que faça parte do seu convívio, seja irmão em Cristo, seja chefe, seja patrão, seja funcionário, seja quem for, seja amigos, todos os relacionamentos aqui engloba, por isso que é um relacionamento geral. Amém? E o texto é muito claro. O texto de Mateus, ele deixa claro que não adianta ofertarmos nada a Deus. Deus não vai receber a nossa oferta, o nosso culto, se não estamos bem com os nossos relacionamentos interpessoais. E o de João é mais claro ainda. Se eu não posso falar, eu amo a Deus, minha vida com Deus está uma beleza, se aqui não está uma beleza, isso é uma mentira. É mentiroso o texto falando. Porque aquele que não ama quem o irmão, a quem vem, não pode dizer que ama a Deus a quem não vem. E Deus, isso, queridos, essa mensagem não é uma mensagem de você sair daqui pesado e agora você, não, Deus está falando porque Ele quer que você se conserte. Amém! Ele é o Supremo Pastor, Ele que tinha que ser o maior homenageado nesse dia, porque Ele é o Supremo Pastor e Ele está dando essa orientação para nós nessa manhã. Glória a Deus! Preste atenção então. Portanto, o contexto bíblico aqui no geral deixa explícito para nós o fato que devemos buscar reconciliação caso estejamos com problema, seja conjugal, seja familiar, seja com qualquer pessoa. Temos que partir de nós o passo para isso. Aleluia! Glória a Deus! O segundo contexto, agora, do livro de Gênesis em si. Vemos um contexto geral falando da importância da reconciliação e o contexto do livro, então. Essa história está no livro de Gênesis. Gênesis é um livro de começos, de início, de princípio. Esse é o significado da palavra, tanto do título, tanto na Bíblia hebraica, na Torá, que é Bereshit, que é no princípio, que é a primeira palavra, né? O texto no hebraico é Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Amém? Então, Bereshit é o nome no hebraico e Gênesis no grego, ambos têm a ideia de inícios, de começos, porque Gênesis é um livro de começo. Começo de tudo, da natureza, começo da humanidade, começo do pecado, começo da redenção, começo do povo, de nações, começo da nação escolhida. A partir do capítulo 12 em diante, Deus escolhe Abraão e daí faz uma nação para trazer a sua mensagem de redenção aos povos. Então é tudo, é um livro de começos. Amém? Glória a Deus. E ele pode ser dividido em duas partes no quesito história, porque é um livro muito histórico. Do capítulo 1 a 11 é a história das nações, a história da humanidade primitiva. E do 12 ao final é a história da nação escolhida, que é a nação de Israel, através de Abraão ali. Amém? E o texto de hoje em si está contido na segunda parte do livro, está falando para nós a história do terceiro patriarca. Amém? O homem que fecha a famosa tríplice patriarcal nas orações. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? A gente tem várias dessas orações aí. Interessante quando Jacó vai orar, ele fala Deus de Abraão e de Isaac. E aí tem ele ali, de eu mesmo não dá, né? Mas ele é o patriarca, o terceiro patriarca da nação de Israel. E a história dele é um homem muito importante. E quanto ao propósito, eu gosto muito do resumo que o Dr. Carlos Oswaldo, que foi meu professor no seminário, ele faz um resumo do livro em si. Ele diz assim, vou ler pausadamente. No livro ele fala sobre a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus, como povo da aliança que Deus fez. A eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus deram-se em um contexto, as histórias de conflito entre o propósito benevolente de Deus, do Criador. A gente vê esses conflitos aqui, estava tendo um conflito entre Jacó e Esaú. Qual foi o contexto que Deus fez essa aliança com esse povo de Israel? Num contexto de muito conflito. Entre o quê? Entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas. E aí a gente vê em Jacó exatamente isso, não? A quem Deus pune injustiça,
mas restaura em amor. Aleluia! Tem a punição e justiça, mas tem a restauração e amor. E aqui a gente vê essa restauração do relacionamento deles, dos irmãos aqui, no mais puro amor de Deus. Glória a Deus! É um resumo muito legal. Em todas as histórias a gente vai ver que tem um pouquinho desses quesitos aqui. Glória a Deus! O terceiro contexto, então, que eu quero trazer é o contexto aí, sim, da história de Jacó. A história de Jacó começa ali no capítulo 25, versículo 19, que conta como foi o nascimento dele e de seu irmão gêmeo. Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Começa ali. E o nome dado para ele pela mãe foi dado por conta da forma como ele nasceu. Lembra como ele nasceu? Agarrando o calcanhar do irmão. E Jacó significa isso, aquele que agarra o calcanhar. Mas isso significa traiçoeiro, enganador, suplantador. Esse é o nome de Jacó. Só que também naquele momento, antes um pouco do nascimento, mesmo no ventre, Rebeca, a história conta que Rebeca sente uma briga entre os irmãos já dentro do seu ventre. E desesperada, acho que com muita dor, ela vai clamar a Deus: Deus, o que está acontecendo? E lembra que Deus fala para ela: dentro de você há duas nações, mas o mais novo, o mais velho, servirá ao mais moço. E ele vai ter contenda com o mais moço. Ou seja, desde o ventre tinha a promessa. Desde o ventre tinha essa promessa de que o filho mais novo iria dominar, o mais velho iria servir ao mais moço. Um tempo depois, então, certamente com essa promessa em mente, Jacó tenta, então, dar um jeitinho nessa promessa. Ele chega para o irmão que está com fome, um homem do campo, e aí ele chega para o irmão e fala: com fome? Estou morrendo de fome, tem aquele prato predileto que você gosta. Está com muita fome? Fiz lentilhas. Você quer? Claro que eu quero. Então me dá a sua primogenitura. Na hora da fome, eu sei quem. Eu sou meio complicado quando estou com fome. A família fina é meio complicado quando está com fome. Faz qualquer coisa para comer, não é? Não sei quem é assim. Acho que é só nós, né, pai? Acho que só nós. Mas ninguém é assim. Cara, ele nem pensou que é isso, daí foi e comeu. Só que isso já foi o primeiro momento onde ele tentou dar um jeitinho na promessa que Deus tinha dado. Ele precisava fazer isso. Mas ele tinha um nome, o nome dele é Jacó. E ele está fazendo jus ao nome dele, está enganando o irmão. Mais à frente, então, um pouquinho mais à frente, a história conta então que Isaac, o pai dos gêmeos, já está velho, sem visão, e ele fala: eu tenho que abençoar, trazer a bênção para os meus filhos. E aí, Rebeca, que preferia Jacó, diz a história, também tenta dar um jeitinho na promessa. Peraí, é agora. Aquilo que ele falou para mim lá no ventre, é agora, eu vou dar um jeitinho, Deus. Vou dar um jeito aqui legal, que você vai fazer a promessa acontecer. E aí, toda aquela história faz o Jacó se vestir de Esaú e tudo mais, e ele engana o pai e o irmão ali, e toma a bênção que era do irmão. Pergunto: precisava dar um jeitinho? Não precisava dar um jeitinho, mas ele chamava Jacó. E aí a gente vê aqui no capítulo 27, pode voltar um pouquinho na sua Bíblia, o que gerou no coração do seu irmão essa atitude. Versículo 41, Gênesis 27, 41. Depois que Esaú volta e vê que o irmão enganou pela segunda vez, ele fala assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Olha o nível da situação que Jacó gerou. O ódio, o rancor, a amargura. Ao passo que, seguindo então, sua mãe mais uma vez chega então para Jacó e fala: o seu irmão vai te matar, melhor você dar o pé daqui, vai embora, vai lá para a casa do meu irmão Labão e faz vida lá, e faz sua vida lá. E aí então Jacó, mais uma vez orientado por sua mãe, foge então do seu irmão e vai para a casa dos seus parentes, da família do seu tio Labão, irmão da sua mãe. Só que nessa viagem, no capítulo 28, depois você vê com calma,
provando que a fidelidade, que a sua fidelidade é a sua palavra, a sua promessa e não ao homem, Deus aparece para Jacó, aquela visão, aquele sonho que ele tem da escada, né? E via anjos subindo e descendo. Deus aparece ali e faz a promessa para Jacó. Por quê? Você pode perguntar, mas cara, ele estava fugindo, ele estava errado, ele fez completamente errado. Mas só que a promessa é de Deus, não é do homem. Amém? Aleluia! Provando de que ele não precisava ter dado jeitinho nenhum, porque a promessa iria acontecer. Amém? Porque Deus prometeu. Deus falou. Ia acontecer mesmo se ele não tivesse dado jeitinho nenhum. E aí a gente vê o que ele promete ali para Jacó no capítulo 28, esse que eu quero ler com vocês. 28, versículo 13, diz assim: ao lado dele então estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometeu. Aleluia! Aleluia. Deus, ele cumpre a palavra dele, porque a fidelidade dele não é a nossa, é a palavra dele. Amém? Ele é fiel a si mesmo. E ele não ia mudar, mesmo Jacó estando errado, mesmo Jacó fazendo uma coisa terrível, Deus vem e cumpre a promessa. Deus confirma para Jacó ali a promessa dada à sua mãe na gravidez, que era a continuação da promessa dada ao seu avô e ao seu pai. Amém? É isso que Deus faz. Depois então, encurtando um pouco a história para chegar no ponto aqui, Jacó é abençoado por Deus, pois ele cumpriu sempre suas promessas, sem precisar da ajudinha de Jacó. Amém? E constrói uma família linda para Jacó, na casa de Labão, com as filhas de Labão e as servas dela. 11 filhos, 2 mulheres, 2 servas, 4 mulheres no total. E aí ele cresce lá com Labão. Passa-se então os 20 anos a palavra de Deus fala. E depois de sentir na pele a famosa ironia do destino, porque o que Labão faz com ele? Qual que era o nome de Jacó? Enganador. E o que Labão faz com ele? Sentiu na pele a ironia do destino. Porque Labão não engana só na questão das filhas. Em todo o trabalho que ele fez, Labão deu um jeitinho de dar uma enganada. Leis implícitas. Falamos na semana passada. Glória a Deus, as leis implícitas. Ele sofreu o que se planta, se colhe. A lei da semeadura, ela não tem como a gente fugir disso. Então ali, passa então 20 anos, ele sofre isso, essa ironia do destino. E Deus então fala novamente para Jacó que ele poderia voltar para a terra, pois ele ia cumprir a palavra que ele deu aqui no capítulo 15, que a gente acabou de ler, versículo 15 do capítulo 28. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aleluia! Ele volta. Aí ele volta da terra depois de 20 anos ali. Contudo, para voltar, agora chegou a hora dos meninos virarem homens. A hora chegou de separar o homem do menino. Amém? Porque para voltar ele tinha que encarar quem? Que queria o quê? A cabeça dele. E agora? Para cumprir a palavra, eu vou ter que voltar. E minha cabeça está presa. O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer agora diante disso? Eu vou precisar me reconciliar com meu irmão, não tem jeito. Amém? Porque ele sabia que precisava cumprir a palavra de Deus. E aí, para voltar para casa, então, Jacó precisava primeiro tirar a cabeça dele oferecida pelo irmão, a saber esse retorno que ele tinha que fazer. E saber que o irmão dele já estava indo ao encontro dele com 400 homens. Olha a situação, gente. Esse é o contexto. Aqui, imediato. Portanto, a história de Jacó até aqui revela que o quão penoso é o caminho da reconciliação. E se não dermos os passos corretos, certamente tropeçaremos. E o que era para ser um grande momento de reconciliação pode tornar uma grande tragédia. Esse é o clima que está pintado aqui.
Mas só que Jacó dá os passos corretos, aleluia? E é isso que a gente vai ver agora. Quais foram os passos que Jacó deu para se reconciliar com seu irmão. Glória a Deus! Então, a importância da gente entender esse contexto bíblico, contexto do livro, contexto aqui da história de Jacó. E agora vamos entrar para os passos. São 5 passos. O primeiro passo: ter Deus contigo. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 32. Jacó então seguiu a viagem. Os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó o avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Manaim significa 2 exércitos, 2 acampamentos. De novo, lembra que na saída, quando está saindo, fugindo do irmão, o que acontece? Ele vê o quê? Anjos. Voltando, chegando, ele vê o quê? Anjos. Glória a Deus. Deus provando que estava com Jacó. Aleluia. Independentemente do que ele tinha feito, porque Deus é fiel à palavra dele, não a nós. Amém? Glória a Deus. Ter Deus contigo é o primeiro passo para a reconciliação. Tanto na saída quanto na entrada, Deus estava protegendo Jacó. Ele viu ali, quando ele fala Manaim, porque ele vê ali o acampamento dele, e cercaram nesse acampamento os anjos. Então ele fala 2 acampamentos, 2 exércitos. Ele vê Deus com eles. Mais ou menos como iria acontecer um pouco à frente, quando o rei da Síria, se não me engano, vem e tenta pegar quem? Eliseu. E o servo de Eliseu fica desesperado: olha só, eles estão ali, o exército. E Eliseu fala o quê? Eliseu fala o quê? Senhor, abre os olhos dele. O que ele enxerga? O exército de anjos protegendo. Glória a Deus. Esse mesmo exército é o que estava aqui. Esse mesmo exército que viria futuramente ali proteger Eliseu é o mesmo exército que Jacó vê aqui. Aleluia. Deus estava com Jacó. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que tem um detalhe aqui que já vimos. Parte de Deus a ação de proteger Jacó, pois ele é fiel à palavra dele, protegeria Jacó até se cumprir tudo. Ele fala aqui no versículo 15 do capítulo 28. Então parte de Deus isso. Não é? Dependia de Jacó? Não. Pelo contrário, Jacó sabia que não merecia. Jacó sabia que não merecia aquilo. Amém? Aqui então, não era Jacó que estava com Deus, mas Deus que estava com Jacó, independentemente se Jacó merecia ou não. E no versículo 10 aqui do capítulo 32, Jacó sabia que não merecia, porque ele fala: não sou digno de toda a bondade e lealdade com quem tratar de seu servo. Jacó sabia que ele não merecia, partiu de Deus. Por isso a pergunta que devemos fazer: peraí, como que nós podemos dar esse passo se não depende de nós? Como esse é o primeiro passo para a reconciliação, se isso não depende de nós? A pergunta é, então, o que eu tenho que fazer para ter esse Deus comigo? E a palavra é maravilhosa, porque ela dá essa resposta para nós. Gálatas capítulo 3, você pode anotar aí. Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7 e versículo 29, diz assim: considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Ou seja, esses estão debaixo da mesma bênção. Esses têm Deus contigo, aleluia. Amém. Versículo 29: e se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Deus estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, porque ele prometeu e ele é fiel à palavra dele. Você quer ter debaixo, você quer ter Deus contigo? Creia em Cristo e faça parte dessa promessa de ter Deus contigo, independente do que você faça. Aleluia. Creia nisso. Entregue sua vida para Jesus e você vai ter Deus contigo. Esse Deus que estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todo o povo, Ele estará contigo. Amém?
ajudando, te dando forças, sabedoria para você religar os seus relacionamentos, restabelecer os seus relacionamentos, porque é isso que ele quer aqui. Ele se mostra para Jacó aqui, porque ele está mostrando: eu estou nisso, eu quero que você se reconcilie com seu irmão, e eu estou com você. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ele vai te dar toda a força. Glória a Deus, aleluia. Querido, se Deus está contigo, Amém. que desculpa você tem ou eu tenho para não reconciliar com meu irmão? Seja meu irmão, meu amigo, meu pai, minha esposa, meu marido. Ele quer isso. Isso mostra que Deus quer isso. Aleluia! Basta você crer. Primeiro passo, então: tenha Deus contigo. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Romanos capítulo 8, então. Portanto, quer seguir pelo tortuoso caminho da reconciliação, porque não é fácil? Então dê esse primeiro passo. Tenha Deus contigo por meio da fé no Filho. Aleluia! No Filho dele, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí eu pergunto: será que Deus está comigo? Como está a minha fé em Cristo? Minhas atitudes têm demonstrado que eu tenho realmente fé em Cristo? Será que minhas atitudes demonstram que Deus está comigo? Será que assim como Jacó, eu tenho obedecido a Deus e voltado para casa, ou seja, encarado as situações que eu preciso encarar, resolvido os problemas que eu preciso resolver, com as pessoas às quais eu preciso tratar? Será que minha fé em Cristo está me levando a isso? Aleluia! Esse é o primeiro passo. Tenha Deus contigo para se reconciliar. Aleluia! O segundo passo é: seja humilde. Ser humilde. O segundo passo que Jacó dá aqui em direção ao seu irmão é humildade. Aleluia! Quando ele fala e ele envia, Jacó então mandou mensageiros diante dele para o seu irmão. Quando ele envia essa mensagem ao seu irmão, fica nítido ali que Jacó faz questão de frisar que quem era servo? Ele. E quem era senhor? Isaú. Esses também foram os pronomes que os mensageiros usaram quando presentearam Esaú, no versículo 18 e 20. Os pronomes que usou para ele, servo e senhor, pronomes de tratamento, demonstram que humildade. Humildade. Não adianta eu ser cabeça dura, eu não vou resolver nada, porque eu vou estar cheio de razão. E Jacó, o segundo passo, além de confiar que Deus estava com ele, ter fé nisso e ver que Deus estava com ele foi humilde. Aleluia. Ele reconheceu que não podia nada. Amém? Além então de ser pronomes que demonstram cortesia e gentileza para com o irmão, estavam demonstrando também humildade, a se colocar como servo do irmão. Amém? Isso deixa claro então a sua intenção de achar graça aos olhos do irmão. No versículo 5 fala assim, no finalzinho: envio agora essa mensagem ao meu irmão para que me recebas bem. Achar graça, tem algumas versões que falam. Essa era a intenção de Jacó, porque ele sabia que o único meio de conseguir isso era sendo humilde, se colocando abaixo do seu irmão, já que o seu erro fora querer ter a que o irmão tinha. Deu para ver que ele entendeu o que ele errou? Então ele se humilha. Ao enganar o irmão e querer a posição dele, ele reconhece aqui, ao falar que ele é servo e tal: eu errei, irmão. Jacó está falando com outras palavras: meu irmão, me perdoa, eu errei. Eu sou teu servo, você é o meu Senhor. Ele reconhece isso. Amém? Humildade. A humildade de olhar para o próprio erro diante de uma situação de discórdia. Isso é tão difícil. Você viu aquela história quando dois não quer? Quando um não quer? Então se tem briga, tem culpa dos? Isso que sim, quando não quer, dois não brigam. Então se tem briga, a culpa é dos dois. Mas pastor, eu só fiz isso. Não importa a sua porcentagem de culpa, você tem culpa. E você precisa reconhecer o seu erro. Se você quer se reconciliar, reconhecer o erro. Jacó poderia muito bem chegar dando o pé no peito, dizendo:
Então, realmente, a promessa foi lá, foi dada a mim, eu sou o mais novo. E Deus falou que você é de servir. O que você está querendo aí? Você achar o que é isso mesmo? Eu fiz e foi certo. Ele teria todas as razões possíveis para chegar cheio de razão diante de Esaú. Mas é assim que ele chega? Não. Para se reconciliar, temos que ser humildes e abrir mão das nossas razões e reconhecer os nossos erros e não as nossas razões. Amém? Glória a Deus. Por que não conserta? Porque eu sempre estou olhando o erro do outro. O problema é o outro. Não, é o outro que não fez. Não, é o outro que só eu estou certinha. O outro eu estou certinho. O outro que está errado. Querido, nunca vai ter reconciliação nesse livro. Porque o segundo passo é a humildade. Jacó tinha todas as razões para falar, não, aí eu estou certo, Deus está comigo. Aqui, ó, o exército está comigo, o exército celestial está comigo. Quem está certo sou eu. Pode vir com 400, estou com o exército celestial, você vai morrer. Mas é isso que ele queria. Ele queria reconciliação, ele queria paz. Ele queria religar o relacionamento, não queria razão. Ele não queria razão, ele queria reconciliação. Aleluia! Amém. Glória a Deus. E para isso, precisamos de humildade. Amém? Glória a Deus. E, além disso, a gente vê a humildade de Jacó quando ele se encontra com o irmão. O que fala a palavra? Ele se prostra 7 vezes diante do irmão. Isso era um sinal de total submissão naquela época. Ele sabia, Deus estava com ele, sabia que a promessa estava com ele, mas ele é humilde, ele não está nem aí para as suas razões, se ele está certo ou está errado, ele quer se reconciliar, e para se reconciliar ele tem que reconhecer o erro dele na briga. Amém? Por que não tem conserto em brigas? Porque está todo mundo olhando para as suas razões, não para os seus erros. É ou não é verdade? Devemos ser humildes assim como Jacó. Esse é o segundo passo. Era um sinal de total submissão na terra. Ou seja, Jacó demonstrou total humildade para poder se reconciliar com o seu irmão. Isso revela o que? A importância desse segundo passo. Pois nenhuma briga se resolve se ninguém ceder. Não é? Tem que ceder. Tem que reconhecer. Pedir perdão. A gente não vê aqui em momento nenhum Jacó falar sobre os erros de Esaú. Ele não chega e fala, mas você fez isso, depois lá eu fiquei sabendo que você trouxe suas mulheres, só causou dor para o papai, para a mamãe, você fez um monte de coisa errada, e aí Deus mesmo falou que você ia ser errante, não sei o que. Ele apontou o erro de Esaú em algum momento? Não. Ele só apontou para os erros dele, e reconheceu, e foi humilde, e pediu perdão para o irmão. Glória a Deus! É o segundo passo. Ele foi humilde, não se importou com os seus direitos e razões, se preocupou mais com a reconciliação com o seu irmão. E por isso ele reconhece isso. O maior inimigo da reconciliação, sabe qual é? O coração duro. Quando os fariseus e os judeus chegam e perguntam para Jesus ali em Mateus 19, capítulo 8, um pouquinho antes, capítulo 7. Por que então Moisés, quando está falando em relação das discussões matrimoniais, por que Moisés então deu carta de divórcio? O que Jesus responde? Deus deu carta de divórcio através de Moisés, por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Querido, esse é o maior inimigo para qualquer reconciliação. É a dureza do coração. Se eu estou cheio de razões, se eu acho que eu estou certo, que é o outro que está errado, pode ter certeza que não vai ter sucesso nisso. E Jesus falou, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, Jesus disse. Amém? Portanto, quer seguir pelo tortuoso caminho da reconciliação? Então dê esse segundo passo. Seja humilde. Amoleça o coração e se preocupe com a reconciliação. E o seu erro na situação. E não fique se martirizando por causa do erro do outro. Reconheça o seu erro. E é isso que Jacó faz aqui. Amém? Glória a Deus. Só que eu pergunto, que tipo de coração eu tenho apresentado diante dos meus conflitos interpessoais? Que tipo de coração? Cheio de razão? Eu estou certo, você está errado? Sabe, estou disposto a reconhecer os meus erros? Sabe por que é muito mais fácil do erro do outro? Porque uma coisa que eu sempre falo, o pecado ele fica onde? Nas costas.
Você vê o de todo mundo, mas o seu você não vê. Por isso que é difícil reconhecer erro. E só Deus para mostrar isso. Só Deus para mostrar isso. Quanto realmente eu quero me reconciliar com quem eu preciso me resolver. Lembrando que isso não depende do meu querer, mas do quanto eu quero me relacionar com Deus. Lembra? Do argumento que eu falei aqui? Se eu não estou bem aqui não dá para estar bem aqui. Então, se eu quero estar bem aqui, então eu tenho que me esforçar, fazer igual o Jacó. Ele que faz. Você vê que Jacó que é o ativo aqui. Todo momento ele vai lá. Eu tenho que fazer isso. Amém? Terceiro passo, confiar na palavra de Deus. Aí ele vem e faz a oração. Ele confia na palavra de Deus. Ele ora. Ele demonstra aqui confiança total e plena naquilo que Deus tinha falado para ele, mesmo estando com muito medo. O texto fala que ele ficou morrendo de medo e angustiado no versículo 7, mas no versículo 9 ele fala: Jacó então orou e falou: Deus de meu pai Abraão, Isaque. Aleluia! Ele orou, ele confiou na palavra de Deus. O texto é claro em não esconder o medo e a angústia de Jacó diante do grande desafio da reconciliação aqui. Ou seja, isso revela o quanto o caminho da reconciliação não é fácil. O caminho da reconciliação não é fácil. Sabe por que não é fácil? Jacó se encontra com Esaú, mesmo depois, ele teme se encontrar com Esaú, mesmo depois de ter visto o exército de Deus à sua volta, pronto para protegê-lo. Você tem noção disso? Ele acabou de ver o exército de Deus pronto para proteger o acampamento dele, porque são 2 acampamentos, 2 exércitos, estava ali ao redor protegendo, e na hora que ele sabe que o irmão dele está vindo contra ele com 400 homens, ele teme. Por quê? Porque o caminho da reconciliação não é fácil. Não é fácil. Isso para mim não é um sinal de fraqueza de Jacó, mas antes é um sinal do quão difícil é seguir pelo caminho da reconciliação, gente. Não é simples. Quantas pessoas não passam anos sem conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, com um amigo, com a esposa, com o marido. Porque é fácil resolver? Não é. Por isso que aqui Jacó, você imagina e fala: mas Jacó está de brincadeira, meu. Vai ficar com medo de 400 homens tendo exército do lado dele. Não é esse o problema. O problema é mostrar o quanto é difícil se reconciliar. E passou quanto tempo aqui? 20 anos. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus fala: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E fala sobre não deixar raiz de amargura brotar. E quando a gente concilia esses 2 textos, o que é não deixar o sol se pôr sobre você? Resolva rápido os seus problemas. Porque quanto mais você deixar, mais difícil vai ser de resolver. Porque vai gerar raiz de amargura. E aí vai ser difícil de resolver. É isso? Deu para entender a conciliação dos textos? Quantos anos passaram aqui? Por isso que ele temeu. Mas Jacó, o exército está aí, não vai... O problema não é, o problema é o tamanho do caminho que ele tinha que percorrer para se reconciliar. Viu como é maravilhoso quando a gente entende o texto? Não é fácil, e eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, porque não é fácil. Não é fácil ser humilde. Não é fácil entender que Deus está comigo, ter fé que Ele vai agir. Amém? Glória a Deus. Amém? Por isso que Jacó então tem medo, mesmo Deus provando por A mais B que estava com ele, colocando seu exército celestial à disposição, pois 20 anos de amargura não se resolvem facilmente. Por isso que se você tem alguma coisa para resolver, resolva rápido. Ah, mas passou tanto tempo. Não, vai resolver. Resolve, Deus vai agir. Amém? Glória a Deus. Assim, diante desse fato terrível e completamente desfavorável, Jacó faz o que é mais importante nesse momento. Ele vai orar. Então Jacó orou, no versículo 9. Aleluia! Ele confiou em Deus. E aí na oração dele, que a gente vê aqui do 9 a 12, a gente vê que Jacó ali, ele recorre a algo que é mais firme e poderoso que até o exército celestial que estava com ele, que é o quê? A palavra de Deus. Deus, o Senhor prometeu. Aleluia!
Deus, o Senhor falou comigo quando eu saí, que eu seria esse descendente, eu seria essa linhagem de Abraão, que o Senhor voltaria comigo. Mais forte que o exército é a palavra de Deus, aleluia! A fé que com certeza Abraão brotou no coração dele. Através das histórias, essa fé vem de Abraão. Porque o autor de Hebreus vai falar assim lá em Hebreus capítulo 11, ele fala assim, Hebreus 11, 17 a 19: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. O sacrifício é queimado. Lembra que ele levou lenha? Era para queimar. E se ele queima Isaque, Isaque ia virar o quê? Cinza, certo? Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar ou queimar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. O que aconteceu então? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aleluia! Olha a fé, porque Deus falou algo. E não aconteceu esse algo, porque meu filho ainda não tem filhos, e é dele que vem a descendência, ele tem que ter pelo menos um filho. Não aconteceu, então eu posso queimar ele. Deus vai pedir para queimar, ele sabe o que ele está falando. Aí a matemática da fé entra. Se Deus falou que é para queimar, vai queimar, porque ele não tem filho ainda. E se ele não tem filho ainda, Deus vai ressuscitar para ter filho, porque Deus falou que ele vai ter filho. Olha a matemática da fé aí, óbvio. Glória a Deus! E é essa mesma fé que está no coração de Jacó, porque no versículo 12 ele ora: pois tu prometeste, esteja certo que eu farei prosperar e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar. Ele é mais poderoso do que o exército celestial que ele viu. Era o poder da palavra de Deus que se cumpriria. Aleluia! Por isso ele confia na palavra de Deus. E essa fé agradou tanto a Deus que ele atendeu o pedido de Jacó. Ele pede no versículo 11: livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú. E Deus responde, Deus livra. No versículo 4, quando Esaú vem e vê Jacó, ele vem e abraça. Deus tira uma amargura de 20 anos do coração de Esaú e faz com que eles se abracem. Glória a Deus! Porque Deus é fiel à palavra dele, e eu tenho que confiar nisso. Deus pode quebrar o algo que é mais duro de todos, que é o coração humano. Nota esses textos, Provérbios 18 e 19. Provérbios 18 e 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Olha isso. Jeremias, esse é Provérbios 18 e 19. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor. Só Ele pode. Amém? Zacarias 7:12. Os textos, Provérbios 18, 19, Jeremias 17, 9, agora Zacarias 7:12. Assim fizeram os seus corações como pedras de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor. Corações como pedras de diamante. Mas só que a palavra de Deus pode quebrar. E quando Jacó pede, livra-me do meu irmão, Deus tira do coração de Esaú 20 anos de amargura. Glória a Deus! Amém. Deus é o único que pode fazer isso. E é Ele que vai fazer, para trazer qualquer tipo de reconciliação que você está precisando. Amém? Creia nisso. O terceiro passo: confie na palavra de Deus. Aleluia. Temos que, assim como Jacó, clamar a Deus e principalmente confiar que Ele pode quebrantar o mais duro coração. Amém. Pois a gente viu que é da vontade dEle que tenhamos bons relacionamentos, para que tenhamos um bom relacionamento com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu lembro da minha avó aqui. Minha avó era uma mulher que conhecia e era apaixonada pela palavra de Deus. Uma vez fiz um teste com ela, meu irmão, e ela sentada, ele pegou, abria a Bíblia assim e começava a ler um texto. Ele parava, ela continuava. Não interessava qual era o texto, ela continuava. A avó era espetacular, uma mulher de Deus. Já falei várias vezes aqui, no quesito reconciliação, ela foi falar de Jesus para a amante do meu avô. Então, por quê? Porque ela tinha muita fé nessa palavra. Aleluia.
E essa palavra fez diferença. Portanto, quer seguir pelo tortuoso caminho da reconciliação, que é muito difícil, então dê o terceiro passo. Confie plenamente na palavra de Deus. E ore clamando para que Ele age na pessoa com a qual você precisa conversar. Amém? E Ele vai fazer. Aleluia. E eu pergunto, será que eu tenho confiado na palavra de Deus? Será que eu tenho vivido a palavra de Deus, primeiramente? Quanto eu tenho clamado a Deus para Ele agir na situação a qual eu estou metido? Ore a Deus, meu querido. Quarto e penúltimo passo. Repare o erro. Aqui é maravilhoso, porque Jacó faz reparação do seu erro. O mais interessante aqui é que o texto fala muitas vezes sobre presente, né? Do versículo ali, 13 a 21, depois o 33, 19 a 11. No versículo 13, 18, 20, 21, 33, 10 a 11, fala do presente que Jacó deu. 580 cabeças de gado ali, com vários tipos. Mas só que essa palavra presente é a mesma palavra usada, sabe aonde? No capítulo 27, versículo 35, que é a bênção que Jacó roubou de Esaú. Olha isso, sabia? É a mesma palavra. Então, o que Jacó está fazendo? Ele está reparando o seu erro. Mesmo Esaú falando, não, eu não preciso não. Pega, porque é uma forma de eu reparar o meu erro. Eu vou consertar, vou te devolver o que eu te roubei. Mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, mas eu estou me esforçando para reparar o meu erro. Ou seja, além de ter consciência do seu erro e humildade em reconhecê-lo, Jacó fez questão de reparar o erro ao irmão. Glória a Deus! Esse é o quarto passo. Resolver o problema reparando os erros. Amém? Por isso que mesmo quando Esaú insistiu em não receber, Jacó fala, não, você vai receber, porque eu quero reparar o meu erro. Assim, a verdadeira reconciliação exige de nós uma sincera reparação dos danos. Ah, mas pastor, foi muito grande, não? Deus conhece a motivação. Demonstre pelo menos que é o mínimo que você quer reparar, ou o máximo que você pode, você quer reparar. Amém? Essa é a ideia. Repare os seus erros. Tenha Deus contigo. Confie na palavra de Deus. Repare os seus erros. Amém? São os passos que vimos até aqui. E o segundo passo foi ser humilde. Tenha Deus contigo, seja humilde, confie na palavra de Deus e repare os erros. Amém? É isso. Esses são os passos para agirmos. A palavra de Deus fala em Romanos 13:8, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Repare os seus erros, querido. Portanto, quer seguir pelo tortuoso caminho da reconciliação? Então dê esse quarto passo. Se esforce em reparar de alguma forma o prejuízo que causou a pessoa que você precisa resolver. Amém? Eu pergunto, será que eu tenho me preocupado em reparar os meus erros? Será que eu tenho agido para apaziguar meus conflitos? Porque o texto fala aqui, o versículo 20 fala assim, porque pensava, eu apaziguarei com esses presentes. A intenção é de apaziguar, de resolver, de tratar o problema de uma vez por todas. Não é jogar para debaixo do tapete, é tratar realmente o problema. Amém? Isso é a reparação. E o último passo, e mais importante, ser transformado por Deus. Aí é Peniel. Glória a Deus. Aí é Peniel. Os versículos 22 a 32. Busque insistentemente a transformação de Deus na sua vida. Aleluia! Tem muita coisa para falar desse texto aqui, mas eu quero pegar o mais importante. Após uma longa vigília da noite em luta com Deus, Jacó teve que ouvir novamente a pergunta: qual é o seu nome? Ou quem é você? Só que agora para o Pai Celestial, ele responde a verdade: eu sou Jacó. O Pai da Terra respondeu: eu sou Esaú, né? Ele enganou. Mas agora ele respondeu: não, eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou suplantador. Eu engano meu irmão. Eu tento dar um jeitinho na promessa de Deus. Eu sou tudo isso aí. E aí Deus fala: você reconheceu
Então agora eu vou transformar. Você não vai mais ser chamado Jacó. Você será chamado Israel. Porque você lutou com homens e com Deus e venceu. Aleluia! Deus muda o nome dele. Amém? Deus chama ele de Israel. Deus transforma Jacó em Israel. Aleluia! Deus dá um novo nome. O que significa dar um novo nome? Jesus, Deus sempre dá. Fez isso com Abraão, porque é um recomeço. Novas chances. Transformou, mudou. Além disso, quem dava o nome tinha o poder e o domínio sobre aquele que dava o nome. Então, Deus está mostrando, agora sim eu estou com você. Agora sim, você foi transformado. E você tem forças agora para agir da maneira correta. E só que Israel não foi apenas o nome de um homem, mas o nome de uma nação. Glória a Deus! Cumpriu assim a promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar uma grande nação. Aleluia! Olha como é maravilhosa a palavra de Deus, eu me deleito. E a presença de Deus então transformou Jacó, porque ele fala, vi Deus face a face. Essa presença de Deus transformou Jacó. E o Senhor fez questão de deixar isso marcado para o resto da vida dele. Feriu a coxa. Cada vez que ele mancava, ele lembrava, vi Deus face a face. Ele mudou minha vida, Ele transformou minha vida. Em cada mancadinha que Ele dava, Ele lembrava, Deus transformou minha vida. Aleluia! Deus está comigo. E não só isso, a própria nação, toda vez que deixava de comer esse músculo da coxa do animal, ela lembrava, Deus transformou a nação. Aleluia! Deus está conosco. Glória a Deus. E foi essa transformação que levou então Jacó a confiar em Deus e não seguir mais o seu plano. Porque a gente pega ali o plano dele, quando ele ficou com medo, ele falou, eu vou dividir em 2 grupos e tal, e se o meu irmão matar um grupo a gente foge. É isso, lembra que ele falou isso? Mas agora transformado diante de Deus, ele é homem. Como que ele se encontra com Esaú? Ele coloca a sua família e vai à frente da família, protegendo. Não é mais aquele que vou enganar, ele vai pegar aqueles e eu vou fugir com os. Não, porque agora ele foi transformado, e transformado ele encarou o seu problema de frente. Aleluia! Como homem, protegendo a sua família. Glória a Deus! Assim, com essa postura de homem transformado, então Deus gera ali um abraço apertado e um choro reconciliado. Glória a Deus! No versículo 4. Glória a Deus! Albert Einstein tem uma frase muito marcante que eu creio que você conhece. Ele fala assim: insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Querido, se você não é transformado, se você não muda, não tem como conseguir resultados diferentes. Não tem como. Então deixe Deus te transformar, deixe Deus mudar a sua vida, deixe Deus mudar o seu nome. Amém? Porque Ele quer fazer isso com você. Portanto, quer seguir pelo tortuoso caminho da reconciliação? Então dê esse 5º passo. Busque com persistência a transformação diária que Deus tem para a sua vida. Amém? Temos que buscar isso. E assim vamos nos reconciliar. E eu pergunto, quantas mensagens Deus já não tem falado com a gente esse ano? Eu pergunto, quanto dessas mensagens eu consegui colocar em prática na minha vida? Quanto eu ouvi dessas mensagens transformando a minha vida? Quem aqui deseja ter resultados melhores na vida? Todo mundo, não é? Todo mundo deseja, não deseja? Pois bem, se insistimos em não buscar essa transformação e ser a mesma pessoa, não vai chegar a resultado nenhum. Deus tem que transformar para alcançarmos resultados diferentes. Ai, mas pastor, me abri, não é meu amigo, não falo mais com ele, não tem como. Quer resultado diferente? Mude você de atitude. Pastor, você não sabe como está meu relacionamento com a minha esposa, mas não tem jeito mais. Mude você de atitude, Ele vai fazer a diferença. Glória a Deus! Se transforme. Insanidade é achar que fazer a mesma coisa vai fazer com que o outro mude, o outro tem que não, querido. Jacó em nenhum momento se preocupou com a mudança de Esaú. Nenhum momento. Ele mudou e ele foi. Amém? Glória a Deus. Ele foi transformado. E para concluir,
quero fazer um desafio para nós. Quando algum inimigo teu, alguém que tem problema com você, lhe der um monte de esterco de vaca, tenha Deus contigo. Seja humilde. Tenha orgulho. Confie na palavra de Deus. Repare os seus erros. Olhe para os seus erros e repare eles. E busque ser transformado pelo Senhor. Assim então, devolva a Ele um lindo buquê de flores de rosa. E não mais esse tempo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado. Fazendo isso, certamente estaremos preparados para estar com Deus. Resolvendo aqui, Deus vai preparar a nossa vida para Aleluia. estar. Glória a Deus. E ser usado como igreja dele, cheia do Espírito Santo, nesses últimos dias. Amém? É isso que Ele quer, afinal. É por isso que Ele está falando conosco nessa manhã, nesse sentido. Glória a Deus. Portanto, só passa pelo tortuoso caminho da reconciliação. Quem tem Deus contigo pela fé em Cristo. Quem é humilde confia na palavra de Deus. Repara os seus erros e busca insistentemente ser transformado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor está dando essa orientação. Porque o Senhor deseja, no fim, ter um bom relacionamento conosco. Mas o Senhor não pode contra a Sua palavra. Se os nossos relacionamentos aqui, horizontais, não estiverem bons, não tem como aprofundarmos nosso relacionamento contigo. Por isso, Deus, assim como Jacó, nos ajude a dar esses passos em direção a reconciliar os nossos relacionamentos, Deus. Nos ajude. Tenha misericórdia da nossa vida. Transforme a nossa vida como o Senhor transformou Jacó ali em Peniel. Nos ajude a ter o Senhor conosco, tendo fé em Jesus. Nos ajude a ter essa humildade, reconhecer os nossos erros e repará-los. Nos ajude a confiar plenamente em Tua palavra, que garantiu para nós hoje o quanto precisamos nos reconciliar. Por isso nós queremos fazer isso hoje. Entendemos, Pai, o Teu recado. Recado do Supremo Pastor. Feliz dia do pastor, porque o Senhor é o Supremo Pastor. E obrigado por essa palavra. Possamos sair daqui cientes disso e buscar isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu querido. Vamos a alguns recados agora, só para finalizar. Glória a Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, cuidando dos seus filhos, como um bom pastor. Não? Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele quer te abençoar, quer me abençoar, mas tem que ter algumas decisões. Domingo passado falamos do livre-arbítrio, o poder de decidir. Você que tem o poder de decidir, de se reconciliar. Amém? Por quê? Para que Deus possa te abençoar. Aí sim Ele pode te abençoar. E outra coisa, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia? Se eu não me reconciliar, se eu não limpar a minha vida naquilo que eu preciso, eu não serei abençoado, porque Deus não vai poder me abençoar, e tampouco eu estarei contemplando Ele. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana, e pegue essa mensagem e vai. Desde a mensagem do Akira, não é? Lembra lá da mensagem do Akira, depois a mensagem que o Senhor nos trouxe domingo passado, essa mensagem. Vai vivendo isso e você vai alimentando a sua alma. Amém, amados? Nós temos um recado. Vamos lá passar rapidamente, ok? Nós vamos ter a formatura dos casais. Durante um bom período,
Nós temos aí 3 grupos de casais que se reuniram periodicamente, fizeram apostila 1, apostila 2, etc., né? Reconstituíram, conheceram muito, e dia 1/7 nós teremos aqui um belo jantar e onde os casais serão diplomados. Amém. Glória a Deus, irmão. E vamos abrir a inscrição para os próximos. E vai abrir a inscrição dos casais para os próximos cursos que nós temos. A base da igreja são famílias fortes. E se eu não fortalecer o meu lar, não é? Eu dificilmente vou poder suportar algumas situações. Amém? E vamos ter um belo jantar aqui e também nós vamos trazer uma palavra, né? Frisando que são todos os casais da igreja. Mesmo quem não Todos os fez. casais. Aliás, teve casais da igreja que não puderam participar, ok? Mesmo esses também estarão onde? Todos. Vão ter No testemunhos, jantar. né? Vão ter testemunhos para Sim, incentivar o pessoal a fazer a exatamente, inscrição. exatamente, ok? Então todos os casais da igreja, né? Nós vamos dar um encontro maravilhoso aqui. Glória a Deus, querido. Tem mais um outro no dia 28, no dia 8, uma semana depois, né? Nós teremos aqui no sábado um encontro com um irmão abençoado, né? Ele é filho do meu cunhado. Ele é primo, né? É alguma coisa. Né? Filho de cunhado é sobrinho. É parente. Não é? Filho de cunhado é sobrinho. E ele tem um dom maravilhoso, né? Deus tem chamado ele para um ministério maravilhoso de falar sobre louvor e adoração. Amém. Então vai estar falando aqui para todos os homens e mulheres que fazem parte dos nossos grupos de adoração e louvor. É importante que você venha para ser ministrado, ok? Às vezes o músico ou aqueles que são vocalistas, eles estão ali constantemente trabalhando para o Senhor, como levitas do Senhor, mas precisam às vezes ser ministrados. Então eles vão ser ministrados, ele vai estar conosco aqui e também dirigindo o nosso louvor no domingo pela manhã. E à noite, no sábado, vai ser tudo para toda a igreja. Isso, para toda a igreja. 17 horas da noite. Às 17 horas, ok? Vai ser um curso apostilado que você vai levar para casa para que você possa estar se alimentando sempre quando falar em termos de louvor e adoração. Glória a Deus, queridos. Amém? Peço que todos, Pode estar que pode também participar do curso, quem quiser, não precisa ser do Ministério de Louvor. sem Se dúvida, você tiver interesse, sem dúvida, todas as pessoas que tiverem interesse nesse estudo de louvor e adoração, pode participar, sem problema nenhum. Amém? Vamos colocar de pé, amados, ok? Deus falou comigo, Deus falou com você. Nós louvamos e adoramos o Senhor nessa manhã. Muitos irmãos estão viajando, tem muita gente viajando. Estou sentindo falta de muita gente aqui, é ou não é? Porém, nós fomos agraciados pelo Senhor e queremos agradecê-lo. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Não queremos ter em nossos corações absolutamente nada. O Senhor é o Pai poderoso, Pastor Supremo, que busca a reconciliação dos seus filhos. Isso é bom demais. Nós, como pais da terra, não gostamos que nossos filhos tenham picuinhas entre si, que dirá o Senhor. Mas quando a matéria é universal, com o Senhor, a coisa é mais profunda, porque nós precisamos encontrar o Senhor no céu. Portanto, trabalha na nossa mente, no nosso coração. Trabalha em toda a tua igreja, em todo o teu povo. Pai, eu como pastor, Senhor, destas ovelhas, Senhor, guarda cada um. Amém. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada papai, cada mamãe, cada filho, todos, Senhor, sejam abençoados nessa próxima semana. Senhor, que os teus anjos estejam atentos a destruir toda a ferramenta forjada contra eles. Proteja cada um em nome de Jesus. Amém.
supra todas as necessidades. Não deixa ninguém faltar nada, Senhor. E com alegria possamos voltar aqui no próximo domingo para novo encontro contigo, em harmonia e união a todos, para louvar e adorar o teu nome novamente, Senhor. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui e voltamos em paz para nossas casas, guardados pelas tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, com toda a sua família, hoje e até a volta do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz? E todo o povo de Deus diz? Amém. Um excelente domingo a todos, um grande almoço. Deus abençoe a todos.